Paz do Senhor para todos. Essa será a nossa aula de um conjunto de livros chamados Profetas Maiores que estamos estudando. Nessa aula estudaremos o livro de Lamentações de Jeremias. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nós nos encontramos nessa noite. Nós te pedimos, Papai bendito, que o Senhor capacite o nosso coração e a nossa mente para o aprendizado da Tua Palavra. Queremos aprender, Papai, para guardar no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, temos como ponto de partida uma pergunta. Como ou por que está solitária aquela cidade antes tão populosa? A pergunta ela diz respeito a Jerusalém. Como ou por que está solitária a cidade antes tão populosa? Jerusalém, a capital do Reino do Sul, a cidade de Davi, a cidade onde estava o templo. Como, por que está solitária aquela cidade antes tão populosa? Nós temos como objetivos, nesta aula, analisar as questões de título, autoria, contexto histórico e estilo literário do livro. Temos também como objetivo entender o julgamento de Yahvé. Entender que o julgamento de Yahvé reflete a sua justiça, sendo que Yahvé é um dos nomes para Deus. Yahvé, Javé, é um nome para Deus. Então, o nosso segundo objetivo é entender que o julgamento de Yahvé reflete a sua justiça. O objetivo principal do livro é ensinar o povo judeu a reconhecer a mão da justiça de Deus. Reconhecer que a calamidade, ela busca conduzir o povo ao seu arrependimento. Não é a calamidade pela calamidade, a punição pela punição. A calamidade ela é uma punição didática que busca conduzir o povo ao arrependimento. Então, Lamentações de Jeremias, ele foi adotado pelo povo judeu como o triste conto de arrependimento sincero. Mas não é um conto fictício, é um conto real, que foi adotado como um conto triste de arrependimento sincero pelos pecados do povo de Judá e Jerusalém, sua capital. A questão que nos vem é a seguinte: o que pode ser feito em meio ao desespero? Cabe bem para esse momento que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo. O que pode ser feito em meio ao desespero? O que se pode fazer contra a dor e a profunda tristeza? O profeta, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, isso fica mais claro na versão Almeida Revista e Atualizada, a chamada Ara. As outras versões têm uma construção gramatical diferente. A Ara, Almeida Revista Atualizada, coloca as palavras do profeta dessa maneira: eu quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Então, é isso que o profeta nos aconselha a fazer nos momentos de desespero, de dor, de tristeza. Procurar trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações de Jeremias. O autor, Jeremias, tanto os cristãos quanto os judeus consideram Jeremias o autor do livro. O nome hebraico do livro é Ekha, que significa ai, um grito de dor, ou como uma expressão de admiração, ou Knot, lamentações. Esse é um nome hebraico que, quando vem
para o português, passando pelo latim, chega até nós Lamentações. A data aproximada da inscrição do livro é 587, ou seja, logo depois da destruição do templo, 587 a.C. Nessa época, durante e após a invasão de Judá pela Babilônia. A época do livro é durante a invasão e logo após a invasão de Judá, mais especificamente de Jerusalém, a capital, pela Babilônia. O título do livro. Como era costume dos judeus, usavam a primeira palavra do livro, ou a primeira frase, como seu título. Então lê para nós, por favor. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Então, perceba, repete só a primeira palavra, por gentileza. Como se acha solitária. Só a primeira palavra, por favor. Como? Como? É uma admiração. Como se acha solitária? É daí que vem o título hebraico. No Gênesis, eles têm o costume de usar sempre a primeira palavra ou a primeira chave, ou a primeira frase. No Gênesis é Bereshit, que é no princípio. Em Lamentações, como? Como tornou-se solitária a cidade antes populosa? Essa palavra era comumente usada para significar ai. Esse como aí era ai, como se tornou solitária a cidade antes tão populosa. Dá uma olhadinha para nós em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 1, por favor. Só o versículo 1. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derribou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Veja bem, o versículo começa com como. É o mesmo caso do capítulo 1, versículo 1. É uma admiração de um fato terrível que ocorreu. No mesmo livro, capítulo 4, versículo 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. O caso é o mesmo, admiração por uma calamidade. Isaías, capítulo 1, Isaías é o primeiro dos profetas maiores. Nós estamos em Lamentações de Jeremias. Isaías é o primeiro dos profetas maiores, capítulo 1, versículo 21. Eu gosto desse barulhinho de folha de Bíblia. Isaías, capítulo 1, versículo 21. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Aí o profeta, ele está lamentando, ele está com uma admiração negativa, é outro profeta, é o profeta Isaías, uma admiração negativa do estado moral e espiritual de Jerusalém. A palavra é a mesma, como, Podemos também verificar o uso desse como em 2 Samuel, lá nos livros históricos. 2 Samuel, capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 19. Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Como caíram os valentes.
É uma admiração, de novo, né? Como caíram os valentes? Os tradutores da Septuaginta, que é a primeira versão do hebraico para o grego, eles chamaram o livro de Terrenoi, o Terrenoi, que pode-se dizer lamentos. O Talmud babilônico, que é um comentário da Torá escrito lá na Babilônia, o Talmud babilônico, usa o termo Knot, que significa elégias. O que são elégias? Elégias é um choro, é um lamento, geralmente feito em uma ocasião de muita tristeza, em velórios. Então, a Septuaginta, ela usa Knot. Perdão, a Septuaginta usa Tirrenoi. O Talmud babilônico usa o termo Knot, que significa elégias. É um choro, é uma lamentação que ocorre em ocasiões muito tristes, principalmente em velórios. Então nós já vemos o nome em hebraico, já vemos o nome usado pela Septuaginta, que no caso é grego, já vemos o nome usado também em hebraico, no Talmud babilônico, e nós temos um nome em latim. Foi Jerônimo escrevendo em latim, ou seja, na Vulgata Latina, uma tradução em latim, feita por Jerônimo. Foi Jerônimo escrevendo em latim que deu o nome de Lamentationes. Lamentationes, em latim. De onde vem o nosso título em português, Lamentações, e daí Lamentações de Jeremias. Então essas são as questões que envolvem o título do livro de Lamentações. Mas e a autoria? O autor não é mencionado, ou seja, não tem evidência interna. O próprio texto não menciona o autor. O autor não é mencionado, mas tradições que vêm de muito antes de Cristo sustentam que Jeremias o tenha escrito. Então, antes de Cristo, já se cria que Jeremias escreveu esse apêndice ao seu próprio livro, ao livro que leva o seu nome, o livro do profeta Jeremias, esse apêndice, esse acréscimo que nós conhecemos como Lamentações de Jeremias, antes de Cristo, já se cria que foi escrito por ele. Em favor disso, nós vemos que existem muitas semelhanças entre os textos de Lamentações e os textos do profeta Jeremias. São dois livros, livro de Jeremias e livro de Lamentações de Jeremias, com bastante semelhança. O local em que o livro foi escrito é Jerusalém, o ano 587 a.C., ou seja, um pouco antes e durante a invasão babilônica. A palavra-chave é lamento, lamento, choro, elégia, palavra-chave do livro. Vejamos o que estava acontecendo na época, vejamos o contexto histórico. O povo de Judá foi capaz de pensar que eles eram a única raça escolhida por Deus. Eles eram o povo escolhido, mas eles não eram o povo escolhido, o único povo. Eles eram o povo escolhido para que através deles as outras nações chegassem ao conhecimento de Deus. Mas eles caíram no erro de pensar que eles eram o único povo escolhido. E como tal, eles sentiram que poderiam sempre experimentar boas coisas. Eles achavam que acontecesse o que acontecesse, iria sempre tudo bem para eles. Esse foi o grande erro deles, que eles desobedeceram a Deus, contando somente com o amor, com a misericórdia de Deus, sem contar com a sua justiça, que é uma justiça corretiva, uma justiça feita para corrigir, para trazer de volta para o caminho certo.
Então Deus tinha feito um concerto de bênçãos com eles. Mas isto tudo era condicional, desde o começo, desde lá do Deuteronômio. Já tinha aquela aliança, chamada aliança deuteronomista, que é a aliança de bênção, obediência, bênção, desobediência, maldição. Ou seja, não era incondicional o conceito de bênção. A condição era o seguinte: obediência, bênção, desobediência, maldição. Eles sabiam disso desde lá da peregrinação no deserto, desde o livro de Deuteronômio. Mas uma descarada desobediência, uma desobediência aberta, poderia significar que os bons aspectos das bênçãos poderiam ser substituídos por castigo. E foi justamente o que eles fizeram. Eles desobedeceram a Deus descaradamente. Eles não deixaram a terra descansar no ano sabático. Eles cometeram o pecado da idolatria, cometeram o pecado da injustiça social, a liderança cometeu o pecado da injustiça social, a liderança oprimiu o pobre, e isso os levou à punição. O cumprimento das promessas de bênção podia sempre pular algumas gerações de israelitas que eram desobedientes. Então ele tinha uma aliança, ele tinha um trato de abençoar, uma promessa de abençoar. O que ele fazia quando havia a desobediência? Ao invés dele deixar de cumprir a sua promessa de bênção, ele pulava aquela geração desobediente. Foi o que ele fez no caso da peregrinação no deserto. A desobediência começou com a murmuração na saída do Egito. Murmuraram. Né? Quando os 12 espias foram, 10 voltaram com más notícias. E eles, ao invés de dar ouvido aos 2 espias, Josué e Caleb, que trouxeram boas notícias, eles deram ouvido aos espias que trouxeram más notícias, murmuraram, pecaram contra Deus. Deus pulou aquela geração toda morreu no deserto. Daquela geração só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Ele cumpriu a sua promessa de bênção com a próxima geração, aquela ele pulou. E ele vai fazer a mesma coisa no cativeiro. Aquela geração que quebrou o ano sábatico, que caiu em idolatria, ela vai ser pulada. Ela vai passar 70 anos no cativeiro e vai ser pulada aquela geração. Vai ser tirada da terra prometida para que a terra descanse, para que o ano sábatico seja respeitado. Ele vai pular aquela geração por causa da desobediência. Então nós vemos os livros de 2 Reis e 2 Crônicas descreverem o declínio moral do reino de Judá. Nós já tínhamos visto o declínio moral do reino do norte, Samaria, também chamado de Israel. Nós já tínhamos visto o declínio moral desse reino, do reino do norte. Agora em 2 Reis e em 2 Crônicas, nós vemos o declínio moral do reino de Judá, o reino do sul. Apesar de todas as advertências dos profetas. Os profetas, eles advertiram. Eles advertiram que a desobediência, a idolatria, a rebeldia, a injustiça social ia acabar os conduzindo ao cativeiro, como já estava dito desde lá de Deuteronômio. Mas eles preferiram desobedecer a Deus. Quando o rei Zedequias, que é o último rei de Judá, o último rei em Jerusalém, o último rei do Reino do Sul, o povo já tinha sido levado 2 levas cativas para a Babilônia. Zedequias ele se rebelou contra os babilônios e buscou auxílio no Egito. Então, quando o rei Zedequias se rebelou contra os babilônios, aos quais o povo de Judá já estava sujeito, Nabucodonosor atacou Jerusalém.
Isso está bem claro no capítulo 24 de 2 Reis. Vamos dar uma olhadinha. 2 Reis, capítulo 24, versículo 20. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Olha, já tinha em 606 sido levada a primeira leva, onde vai o profeta Daniel, os 3 moços, que lá recebem os nomes de Cedraque, Mesaque e Abednego, já tinham ido cativos na primeira leva. Houve uma desconfiança de rebelião 10 anos depois, em 596, que a contagem é decrescente, em 596 a.C. Nabucodonosor mandou outra expedição e levou mais uma leva. 10 anos depois continuam os boatos de uma rebelião agora de Zedequias contra o rei da Babilônia, contra Nabucodonosor, buscando apoio no Egito. Então, essa é a terceira expedição, essa vai a Jerusalém, além de invadir, sitia a cidade, invade e destrói o templo. E Lamentações de Jeremias é o lamento dessa calamidade. Então Nabucodonosor atacou Jerusalém, segundo o que nós acabamos de ver em 2 Reis 24 e 20. Enquanto ele estava sitiando a cidade, o povo que estava dentro da cidade estava faminto. A primeira coisa que aconteceu foi acabar a comida e a fome se instalar na cidade. Quando eles romperam o muro, o que eles fizeram? Eles fizeram o que se fazia na antiguidade. Sitiaram e esperaram a comida acabar. Acabando a comida, o povo começa a se rebelar um contra os outros, os soldados começam a enfraquecer, então sitiaram a cidade, esperaram. Quando eles romperam os muros, Zedequias e os soldados procuraram fugir, mas logo foram levados cativos. O rei e a cidade, eles se rebelaram quando os muros foram rompidos pelo exército da Babilônia, eles procuraram fugir. 2 Reis capítulo 25, versículo 4, vai registrar essa tentativa de fuga de Zedequias e dos soldados. Então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. O rei aí é o rei Zedequias. Caldeus é um dos nomes para os babilônios. Os babilônios haviam sitiado a cidade, o rei e os soldados tentaram fugir. Vai aparecer um personagem com um nome no mínimo curioso. É Nubuzaradan. Ele é o capitão da guarda de Nabucodonosor. É um militar importantíssimo da Babilônia. O que ele fez? Ele destruiu a maior parte de Jerusalém, queimou o templo e levou a todos, exceto as pessoas mais pobres, para o exílio. Aí deixou só os pobres, só os camponeses. Essa é a terceira leva de exilados para a Babilônia, e o templo agora destruído, a cidade incendiada, e eu torno a repetir, é isso que Jeremias lamenta. Vejamos o contexto histórico disso em 2 Reis, capítulo 25, do 8 ao 12. 2 Reis, capítulo 25, do 8 ao 12. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei,
como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e os mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Os camponeses, deixou só os camponeses. Então vejamos alguns temas em Lamentações de Jeremias. As Lamentações caracterizam 6 temas principais, todos relacionados com o conceito de sofrimento. 6 temas principais, todos relacionados com o conceito de sofrimento. Então vejamos, o primeiro, o sofrimento deles era o resultado dos seus pecados. Primeiro dos 6 temas, o sofrimento deles era o resultado dos pecados deles. Esse forte tema é visto em cada capítulo. O que? O sofrimento deles era o resultado dos seus pecados. Isso é visto em cada capítulo do livro. Vamos observar? Então vamos lá. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O sofrimento deles era o resultado dos seus pecados. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperaram, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. Prevaricações, pecados. O mesmo livro ainda continua nele, tá? Capítulo 2, versículo 14. Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Capítulo 3, versículo 42. O sofrimento deles era o resultado dos seus pecados. Capítulo 3, versículo 42. Nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Prevaricar, pecar, ser rebelde. Capítulo 4, versículo 13. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Ou seja, profetas e sacerdotes. A liderança religiosa, que devia ser exemplo para o povo, também estava incluído no sofrimento por causa dos pecados. Capítulo 5, mesmo livro, versículo 16. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Então, primeiro tema, o sofrimento deles era resultado dos seus pecados. Vimos isso em cada um dos capítulos. Segundo tema, sempre ligado ao sofrimento. O sofrimento deles era causado por Deus e não por seres humanos. Primeiro era resultado do pecado, segundo causado por Deus e não por seres humanos, porque Nabucodonosor é um instrumento de Deus para corrigir Judá, para corrigir o Reino do Sul. Terceiro tema, o sofrimento deles poderia conduzi-los a Deus. Então não era o sofrimento pelo sofrimento, o castigo pelo castigo. O objetivo era que tivesse um efeito didático, que os conduzisse a Deus. O profeta, ele está constantemente consciente de Deus. Está consciente de Deus. Ele sabe o que está acontecendo. Dos seus propósitos, ou seja, dos propósitos de Deus e do relacionamento de Deus com o seu povo. Então, o terceiro tema, o sofrimento deles poderia conduzi-los a Deus. Aqui não há indicação de que o sofrimento seja resultado
de um total abandono de Deus, ou de uma erradicação total dos seus princípios da mente dele. Ele não tem nenhuma intenção de abandoná-los totalmente, de erradicá-los da sua mente. Nem de erradicar o povo, nem de erradicar os seus princípios. Não há em Deus mudança. Tanto não há indicação de que é um total abandono, que quando nas versões mais antigas nós vemos que cada um dos versículos começa com uma letra do alfabeto grego. Vai de Aleph, do alfabeto hebraico. Vai de Aleph a Tal. Se você pegar uma versão mais antiga, você vai ver Aleph, Bet, e assim por diante, até a letra Tal, que é a última letra do alfabeto hebraico. Aquela prática de iniciar o versículo sempre com uma letra do alfabeto hebraico, de Aleph a Tal, corresponde no português de A a Z, ela simboliza para os estudiosos que o povo pecou contra Deus de Aleph a Tal, ou seja, de A a Z. Mas que Deus também depois irá perdoá-los de A a Z. O quarto tema de sofrimento, aí no livro de Lamentações, é sofrimento, lágrimas e oração devem andar juntos. Sofrimento, lágrimas e orações devem andar juntos. Eles foram encorajados a abrir o seu coração a Deus, chorar diante dele, contar a ele todos os detalhes de sua dor, da sua mágoa, contar tudo a eles, a Deus. Cada capítulo do livro, exceto o capítulo 4, termina com uma oração. Você vai lendo todo o livro, é um livro pequeno. Você vai ver que cada capítulo termina com uma oração, menos o capítulo 4. O quinto tema de sofrimento, a oração deve ser feita sempre buscando algum fio de esperança. Sempre buscando um fio de esperança. A oração não deve nunca ser totalmente negativa. Ainda que se lamente, ainda que se entristeça, mas a oração ela precisa ter um fio de esperança. Precisava naquela época e precisa ainda hoje. A oração nunca deve ser de derrota pela aflição. Ela pode ser até uma oração angustiada, mas não de derrota pela aflição. Após detalhadas descrições de sofrimento e aflição, nos primeiros 2,5 capítulos do livro, ele dá detalhes de sofrimento e de aflição. Uma nova compreensão parece surgir. Olha, vai surgir uma nova compreensão. Lê para nós Lamentações de Jeremias, capítulo 3.